a abolição da escravatura não foi um marco histórico mais importante da nossa história, foi um dos mais significativos, com certeza. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o livro Escrava Isaura. É um romance que foi escrito pelo autor Bernardo Guimarães no ano de 1875, no final do século XIX. Essa obra, ele faz um apelo anti-escravagista, porque ele traz aqui como a personagem principal a escrava Isaura, e ela é uma escrava branca, que diferente dos outros escravos, ela gozava de muitos privilégios. Ela ficava dentro da casa, ela fazia serviços de coser, serviços de bordado, tratada com muita distinção em relação aos outros escravos. Proprietária dos donos da casa, eles tinham a posse sobre ela, mas o livro foi escrito em um momento onde existiam muitas campanhas abolicionistas, acabar com toda aquela crueldade, aquele tratamento desumano, degradante, aquela humilhação toda, tamanha crueldade, que era imposta aos escravos. E o interessante nesse livro é que Bernardo Guimarães, ele faz como se fosse assim, um tapa na cara da sociedade mesmo. Olha, aquilo que você não quer que aconteça com você, não faça com outros seres humanos. Porque naquela época, as mulheres todas que frequentavam a sociedade, elas eram mulheres brancas, e foi como se estivesse assim, mostrando para os leitores daquela época, para eles se verem nesse papel, para eles se identificarem. Fala durante a leitura várias vezes, Isaura tinha uma beleza branca, uma beleza pura. Então, na verdade, ele está fazendo mais ou menos um sarcasmo com a sociedade, mostrando para eles enxergarem o quanto era cruel aquilo que estava acontecendo com os escravos naquele momento, E ele estava lutando pelo fim da escravidão também. Lendo esse livro, me lembrou aquele filme do menino do pijama listrado, porque é mais ou menos uma identificação parecida. Fala muito da amizade de duas crianças, Um que era judeu, que estava no campo de concentração, e uma outra criança que era alemã, porque os pais estavam morando próximos ao campo de concentração. O pai, inclusive, trabalhava, com isso. Ele era uma das pessoas que dava as ordens, as determinações ali naquele campo de concentração. E no momento, o filho dele, por um descuido lá, ele consegue sair de casa e ele acaba entrando no campo de concentração para brincar com um amigo que estava procurando o pai dele, que tinha sumido. Percebem que o filho deles está indo para aqueles chuveiros, que tinham gás, que matavam as pessoas. O filho deles, alemão, está naquela situação, está ali. Eles levam o maior choque e aí vem tudo à tona, a mãe entra em desespero. Ou seja, como era fácil, tá fazendo com os outros aquilo que você nem imaginava que podia acontecer com alguém da sua própria família. Então, é como se fosse mais ou menos algo parecido. A história do livro, praticamente, é o desespero da Isaura, o tempo todo tentando fugir do Leôncio, que era o seu proprietário. Ele era um homem devasso, ele não tinha escrúpulo nenhum. Ele era casado com uma mulher que ela era muito bondosa, a Malvina. A Malvina tratava a Isaura muito bem, mas a Malvina começou a perceber que o Leôncio estava muito interessado na Isaura e ele não queria cumprir a promessa que havia sido feita pelo pai dele de libertar a Isaura. O pai dele morre e o Leôncio, ele se mostra assim, praticamente intransigente. Ele não quer abrir mão da Isaura. A Isaura consegue fugir com o pai dela, com o Miguel. Ela não teria como conseguir se livrar das garras daquele homem horroroso. E ela acaba se apaixonando por uma pessoa, o Álvaro, que é um homem muito bom, era liberal, socialista. Ele estava lutando muito também
pelo fim da escravidão. Ele percebe que o Leôncio vem atrás, consegue pegar de novo a Isaura para levar para a fazenda dele. Ele fica desesperado, vai tentar salvá-la. O Leôncio, ele faz uma promessa dizendo que a Isaura teria a liberdade dela se ela se casasse com um criado da fazenda, o Belchior. O Belchior, ele é, assim, as características que o autor fala dele no livro é de uma pessoa totalmente disforme, né, desfigurado, cheio de problemas, corcunda, e ele quer obrigar a Isaura a se casar com Belchior para que ela tenha liberdade. Na verdade, ela não teria liberdade nunca, né? Ela ficaria sempre tendo que obedecer ao Leôncio e satisfazer aos seus caprichos, porque o Belchior não teria a menor condição de proteger a Isaura. Considerando também que naquela época a mulher não conseguia se proteger sozinha, né? Ela dependia de alguém para cuidar dela. Interessante que o autor fala do Álvaro. Álvaro era um desses privilegiados, sobre quem a natureza e a fortuna parece terem querido despejar a pórfia todo o cofre de seus favores. Filho único de uma distinta e opulenta família, na idade de 25 anos, era órfão de pai e mãe e senhor de uma fortuna de cerca de 2.000 contos. E o Álvaro, ele acaba conseguindo obter tudo que o Leôncio tinha, né? Porque ele vai até os credores do Leôncio, porque o Leôncio, ele era completamente desestruturado financeiramente, ele não tinha controle, era um homem de ímpetos e fazia muitos negócios ruins. E o Álvaro acaba ajudando a Isaura a sair das mãos daquele homem horroroso. Então é isso, gente. Obrigada. A gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau!